bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, de nos acompanhar neste canal que foi criado com o intuito, né, de trabalharmos o grupo de estudo Tempo de Despertar o Ser, do Movimento Espírita Francisco de Assis, aonde era presencial, na pandemia se tornou virtual. Bom, vamos lá então. Você que já está nos acompanhando há um tempinho aí, basta abrir, né? Quem tem o livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, com a honra da presença do autor aqui, Sebastião Camargo. Nós estamos no capítulo 10, né? Então, lendo o item, estudando e aprofundando, né, a manutenção da saúde através da alimentação. E nós começamos, há 2 semanas atrás, a ver a dica de Deepak Chopra, aonde ele dá 7, né, tópicos para que a gente possa melhor, né, usufruir do momento de se alimentar. Então, o primeiro deles foi preste atenção aos alimentos. O segundo, pare por um momento diante da comida e fique em silêncio, de modo que a consciência absorva a refeição com tranquilidade. O terceiro, coma quando tiver fome. Não coma se não tiver fome. E hoje nós vamos adentrar o quarto item. Abstenha-se de comer se estiver contrariado. Seu corpo estará melhor assim. Então, vocês que estão aí nos acompanhando, já vai anotando aí os seus pensamentos, as suas ideias, para que a gente possa juntos, né, abstrair o máximo desses parágrafos, dessa leitura, e assim a gente absorver melhor, né, o conhecimento, que também é uma maneira de se alimentar, não é isso, Sebastião? Você quer fazer uma introdução antes da gente começar, de fato, a leitura? Abraços de luz e paz. Vale lembrar o que já falamos milhares de vezes, que o processo que nós chamamos de alimentação é semelhante ao que acontece no planeta. O processo de imigração e emigração. Então, tanto de gente entra, outro tanto sai, de acordo com o seu processo evolucional e as suas escolhas. Porque o máximo que nós podemos fazer para o alimento é um convite. Nós não podemos obrigar os elementos constitutivos dos alimentos a ficar no nosso universo. Até porque, dependendo de como ele foi plantado, se formos nós, como foi cultivado, como foi colhido, como foi armazenado, confeccionado, dependendo da situação, o que tinha lá no início, aqui no final já não tem mais coisa alguma. Basta o simples pensamento fora da lei de harmonia, nós já expulsamos tudo que existe de nobre e belo e atraímos que for semelhante. O alimento em si, o que fica em nosso organismo, segundo o Ramatiz, por isso hoje nós estamos a caráter, né? Ele fala que é o que está no interior dos átomos. Creio que é aqueles serizinhos que Leon Denis disse que tem 2 milésimos de milímetro, já com músculo, instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, ele já busca o seu alimento também. Então, são esses seres, são essas energias do interior dos átomos, em especial os fótons, que formam a consciência do átomo, porque o que nós precisamos é alguém para gerenciar melhor os nossos átomos, para saber quem entra e sai. As nossas moléculas, idem, células, tecidos, órgãos, sistemas, corpos. Então, feito isso, eu não vou trazer algo para o meu corpo só porque alguém disse que é bom. Eu preciso ver se o meu corpo necessita dessa mão de obra especializada. Porque não é comer por prazer e hábito somente, isso não funciona mais para nós.
Nós vamos ver o que nós temos condição de promover e o que eu quero fazer desses elementos. Qual o meu propósito enobrecedor? Bom, eu tenho um propósito. Agora, eu vou canalizar a matéria-prima e a mão de obra especializada. E eu tenho condição de dar meios para que essa mão de obra especializada se promova e a matéria-prima também, porque a matéria-prima do universo é o espírito. E a matéria-prima que nós vamos atrair como alimento também é constituída de espíritos. Então é pensar, ter consciência do que está fazendo, e agora, se eu não estou bem, porque eu posso desvirtuar tudo que está entrando no meu universo se eu não estou bem, então eu vou me abster-se. Agora, se eu estou bem, vamos ver o que eu tenho condição de promover, o que eu necessito de fato para auxiliar-me nesse processo evolucional. Maravilha. Sebastião, antes de fazer uma pergunta prática aqui, vamos pensar assim, tipo, eu que sou um viciado em tereré. Quando eu vou tomar esse alimento, eu tomo, tipo assim, eu tomo tereré durante o dia inteiro, né? Faço uma vez e vou tomando nas minhas atividades diárias, aí, estudando principalmente, fico tomando. Se eu for parar para cada vez que eu tomo um gole de tereré, meditar, tipo assim, entrar em vibração, eu vou acabar toda hora quebrando meu raciocínio do estudo, né? O tereré é mais mecânico ali, então tem seus problemas. Mas, tipo assim, o que eu estou fazendo é, tipo, fazer um pedido, quase uma oração, antes de começar as atividades, incluindo a água do tereré e a erva, pedindo para me beneficiar de alguma forma, induzindo eles a algo, né? Tipo assim, isso provavelmente não é suficiente, mas é pelo menos algo ou não vai por aí? Então, vamos lá. Juntamente com o José Benedito Ribeiro, lá de Marabá, onde nós vamos ter a segunda vivência do Despertar da Consciência em novembro, de 22 a 24, nós criamos em parceria um aditivo quântico. Você coloca ele no carro, no tanque do seu carro. Para quem tem consciência, basta uma vez ele reprograma seu carro aí para o resto da vida. Um carro, por exemplo, como o nosso, que marca pela fábrica, que faria 13.1, e normalmente quando fala que faz 13.1, faz 10, vocês sabem disso, e o nosso faz 20. E eu conversei apenas uma vez. Agora, daí para frente é fazer bom uso. Porque quando eu penso ou faço esse diálogo, eu crio um condicionamento, eu crio um ser, na realidade, para fazer o processo de coordenação. Então, se eu convidei elementais e a minha intenção é que essa erva, juntamente com a água, o fogo que foi usado, o vasilhamento, todos os elementos envolvidos, traga para o meu universo, seja medianeiros, porque eles estão sendo médiums. Então, no ato que você coloca a água na erva, você não pensa que ficou só a água e a erva. Que isso não vai acontecer. Você pode até colocar o limão também, tem alguém que coloca. O tempo todo está entrando gente e saindo. Agora, o que vai depender da qualificação da sua erva, do seu tereré, é o que você está fazendo. Então, o que você está fazendo pode expulsar os elementos que estão lá ou potencializá-los. Aí você pode mergulhar na sua escrita, nos seus estudos. Quanto mais nobre for, mais elementos enobrecedores vão entrar nesse mecanismo que nós chamamos de tereré aqui no Mato Grosso do Sul. Mas o excesso também mata. Uma moça não morreu de overdose de tereré? Então, a ordem você dispara uma vez. Depois você faz a manutenção pelo seu próprio comportamento. Quando você julgar necessário dar mais um quanto de diretriz, você faz isso e os elementos vão te obedecer. Pelo menos é o que acontece no automatismo em nosso corpo biológico.
Então, há uma lei que dispara um comportamento. E todo o corpo se comporta conforme essa lei. Assim acontece no cosmos. Existe uma lei. Deus não precisa interferir na sua criação. Antes de criar, ele estabeleceu uma lei e um mecanismo de evolução. Então, tudo vai ser regido por essa lei. Ele está presente, porque é onipresente. Ele está ali para mudar alguma coisa se julgar necessário, porque é onipotente. Mas ele não vai interferir no mecanismo da lei em si, que é perfeito. Ele pode auxiliar-nos segundo as nossas necessidades, que sempre acontece, enviando professores para os alunos que realmente ou de fato querem, ou mestre para os discípulos que estão preparados ou prontos para o novo aprendizado. Tem outra pergunta. Você quer fazer outra pergunta? Pois não, Marcelo. Não, eu ia falar, entendi. É bem o conceito de criarmos leis, né? Se nós criarmos um padrão, né? Acaba que esse padrão se perpetua no tempo, assim, vamos dizer, né? A influência que nós fizemos no momento, os elementais continuarão respondendo a esses, enquanto nós conseguirmos manter um determinado padrão, né? Acho que mais ou menos isso, né? Exatamente isso. E às vezes a gente esquece. Você dá uma ordem, você faz um pedido e depois esquece de dizer que cessou. Já aconteceu o que tinha que acontecer, a partir dali, uma nova ordem. E às vezes a gente esquece disso. E eles continuam atendendo a ordem anterior. Então, enquanto não há uma contra-ordem, como o Allan Kardec sempre gostava de dizer, até a segunda ordem é assim. Mas apareceu uma segunda ordem, uma nova ordem de fatos, aí já não precisa mais ser esta visão. Antes de eu passar a pergunta da Pamela, porque tem a ver com o que nós estamos falando agora, né? Eu fiz uma reflexão aqui, e é bom compartilhar, que até o medicamento, né, quando você toma, se você tomar no sentido de que ele vai restabelecer sua saúde e aproveitar o energismo dos cientistas que trabalharam realmente para que restabeleça a saúde, né, você vai atrair os elementos certos e expulsar os efeitos colaterais. Por exemplo, vou citar aqui, né, meu companheiro, meu esposo, ele já toma o medicamento, ele lê os efeitos colaterais e, se for, por exemplo, sono, ele já desmaia assim que ele toma, porque ele já fica mal. Então, ele se entrega, né, para o efeito colateral, né? Então, é bem interessante esse processo mental, né, ligado, por exemplo, ao medicamento, né? Então, da mesma forma com os alimentos, da mesma forma, e aí é um risco do que eu vou falar aqui, por exemplo, se você vai tomar um brinde, né, da bebida alcoólica, né, que a gente pode falar, faz muito mal para a saúde. Mas se você está naquele momento de energismo da alegria, de saudar, né, então eu fico pensando em toda a cadeia, porque muitos sobrevivem desse ramo, né, dos vinhos, da própria cerveja e tal. E aí é lógico, como o Sebastião acabou de colocar, com equilíbrio, né? Com equilíbrio, até o ácido não vai te matar, né? Então, vai ter outra função no seu corpo. Podemos ir por esse raciocínio, Sebastião Camargo. Não vão tomar ácido, pelo amor de Deus. Só estou fazendo aqui assim, estendendo, né, o que o Sebastião colocou. E aí a gente lembra daquele padre que comeu alimento envenenado, mas como ele fez a prece, ele anulou o veneno, né? Então, só para a gente poder entender um pouquinho, podemos fazer esse caminho, Sebastião? É o Santo Antônio de Pádua que desfez a estrutura do veneno, transformando em alimento. Então vamos lembrar de Miramês. Para mudar a estrutura de uma coisa, basta meio segundo, transformá-la de veneno em remédio. Mas para Bezerra de Menezes, também basta meio segundo para você desatrelar os princípios ativos de um medicamento só pela dúvida do mesmo. Será que vai funcionar? Esse medicamento não presta. Então não toma. Ou você acredita no medicamento,
nos cientistas, em todos os colaboradores que fizeram chegar naquele formato, e conversa com os efeitos adversos. Fala, eles não conseguiram disciplinar vocês, então conseguiram unir essa turma aqui e não conseguiram redirecionar vocês. E eu estou redirecionando vocês para que sejam semelhantes aos princípios nobres. Vocês não precisam ser efeitos adversos, causar isto ou aquilo. Porque a minha sogra anulou o efeito adverso da mais potente quimioterapia. Tem pessoas que tomam a dose mais fraquinha e cai todo o cabelo. E ela nunca perdeu um fio de cabelo. Porque ela adorava seu cabelo e não queria perdê-lo. E pelo sentido nobre. Então a gente precisa ver, eu necessito disso, porque eu nunca esqueço, num dos documentários que eu gravei, um caracol que vive no leito dos oceanos, escasseou o alimento, e ele não tinha movimento suficiente para buscar em outras instâncias, e só sobrou uma alga venenosa. Para não morrer, ele comeu pequenas porções. Não morreu, e ele ficou parecido com ela, porque ele ficou verdinho como ela. Só que agora ele ficou envenenado, os predadores passam longe dele. Porque se comer a erva morre, comer esse mocinho nós vamos morrer também. Ele ficou protegido. Isso eu fiquei encantado com esse processo. Então, em pequenas doses, aquilo que realmente necessitamos, ou que não tem outro meio para sobrevivência, o nosso organismo vai adaptando, e principalmente se eu sei que a oração desatrela e reordena, eu posso fazer o processo antes da alimentação, porque nós fizemos o experimento, eu não sei se são para nos testar, de vez em quando uma das nossas plantinhas praticamente seca no nosso viveiro aqui no nosso quintal. Aí nós aplicamos passe, e ela sobrevive outra vez. Às vezes usamos a água na hora de regar, já fazendo o passe, a fluidoterapia juntos, e elas recobram a vida. Eu não sei, eu creio que eles dão uns adubos para frutífera, isso eu não vou colocar nenhum daqui para frente mais. Porque são tão agressivos que se colocar perto, ele mata a planta. Então, se coloca perto, mata. Se coloca longe, é porque ela consegue filtrar em doses menores. Então, coloca longe, então ele não chega tudo de uma vez. Então, são doses de venenos que ela está recebendo para acelerar o seu processo de maneira indevida. Então, vou usar os adubos naturais, o esterco de galinha, o esterco bovino, vou por outros caminhos, mas já de pronto vou colocar a eletrocultura, canalizar do éter cósmico pelos fios de cobre, pelas resistências, o energismo que eu preciso, mas já desisti do adubo químico já de imediato. Sebastião, eu utilizo, um adubo que eu faço, casca de ovo, batida seca, bato, coloco ela no liquidificador, trituro, e pó de café, que depois que eu coei, misturo tudo e coloco nas minhas orquídeas e nas minhas plantas. Elas se dão bem com essa, como que dizer, esse adubo orgânico mesmo. Será que é só a casca de ovo e o adubo, ou que a senhora coloca na hora de bater com a sua intenção? É isso daí mesmo. Na minha intenção para elas florirem, que meu orquidário tem orquídea flores todo ano. Eu acordo, converso com elas, bom dia, como você está linda, você está não sei o quê, pipiá, hoje você não está muito bonitinha, não, mas até a tarde você vai ficar bonitinha. Quem vê, estou com demência, mas... Então vamos lá. A Antônia, lá em Tucumã, ela tinha as orquídeas, só que elas floriam. Quando floresce uma vez por ano.
Só que tinha uma que tinha 10 anos e não floria. E chegou um dia que ela até jogou ela no chão lá. Falou, tô indignada com você. Você não tá com nada mesmo, não produz. Aí ela arrependeu do gesto e rearranjou ela e falamos, por que você não conversa com ela? E ela fez o diálogo terno e amoroso, convidando-a a florir. 1 mês e meio depois ela floresceu. Só que ela não floria agora uma vez por ano. Ela floria 9 vezes por ano. Quer dizer, o tempo todo. Terminava uma florada, já estava nascendo outra. E depois, a gaúcha, que é dona de um restaurante, tinha uma flor. Parece que alguém tinha uma flor que não floria. E nós trouxemos essa que já estava florida. E durante a palestra que foi no próprio restaurante, que nós falamos de alimentação, colocou uma próxima da outra. Isso foi o suficiente. Parece que 2 a 3 meses depois, ela floriu a primeira vez e não parou de florir porque a outra já fazia esse processo. Então agora dialoga com ela, fala, não precisa, uma vez por ano é o que a lei determina. É um automatismo, mas nós estamos aqui para acelerar o processo. Para o bem, nós podemos acelerar infinitamente. Então você pode começar a florir, já que eu estou te dando esse impulso, esse estímulo, com a casca do ovo, com o pó do café, com as minhas energias, você pode ficar à vontade para começar e não parar de florir, que é a sua função, e você vai ver o que acontece na sequência. E se fizer com uma, normalmente interfere em todas as outras. Maravilhoso. Vou passar aqui para a pergunta da Pâmela, para depois começarmos a leitura, que hoje não é muito longa, né? O item 4. Vamos lá. Quer dizer que a harmonia que se estabelece no corpo ajuda muito na condução dos alimentos? É isso? Para o espírito Rossini, a harmonia é a lei que governa o cosmos. E fala que precisa considerar 3 elementos em nosso espírito: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia, por ser a lei que governa o cosmos, ela nos arrebata. A ciência nos esclarece e a virtude nos educa. Então, essa lei de harmonia, essa lei de equilíbrio é que define quem entra ou quem sai. Então, se eu quero um corpo resistente, se eu quero um corpo mais fortalecido, só vai ficar alguém de acordo com o meu propósito. Agora, se eu não tenho propósito nenhum, qualquer um serve. Por isso que as pessoas engordam facilmente. Até sem comer coisa alguma, continua engordando. Só com o regime da Lua, olhando para a Lua, continua engordando. Porque não sabe que os elementos estão soltos no éter cósmico ou no fluido cósmico. Então, essa harmonia é essencial dentro do propósito que eu tenho para que haja assimilação e, ao mesmo tempo, a desassimilação, o que nós chamamos de anabolização e catabolização. Então, quem entra e quem sai. Então, se eu tenho um novo propósito, os músculos estão acomodados. Por exemplo, nós fazemos um regime até 6 horas, as células vão extraindo da gordura acumulada, ou seja, vão se nutrindo de outras células de gordura, ou moléculas de gordura. A partir de 12 horas, as organelas mais fortalecidas começam a comer as mais frágeis. É um processo de desintoxicação? Mas já é um processo de autofagia. Mas se eu chegar a 24 horas, as células mais fortes começam a comer as mais frágeis. Aí você vai perceber que seus músculos vão sumindo, o seu peso vai esvaindo. Você pensa, eu estou emagrecendo. Não, eu estou fazendo um processo de autofagia, mas também acontece o suicídio celular.
Então, não é só umas comendo as outras. Já que não nos dão do que comer, nós não temos como sobreviver, o suicídio é como se alguém está na sua empresa pedisse demissão. Ele não precisa se matar, já que você está maltratando ele na sua empresa. Ele vai para outra empresa. Então, elas não têm perninhas para sair do nosso corpo para ir até outro corpo, então elas desintegram a parte física, porque ela tem a sua parte correspondente no mundo perispiritual, e esse universo, esse modelo organizador biológico reagrupa os elementos no corpo onde elas vão habitar na sequência. Bom, vamos então à leitura, né? Estamos na página 365 do capítulo 10 do livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, item 4. Vamos lá, Marcelo? Bora lá. Abstenha-se de comer se tiver contrariado. Seu corpo estará melhor assim. O ser humano precisa mais de harmonia na mente do que alimento no estômago. Na Terra, esta predominando a desarmonia em tudo, tanto quanto no mundo mental das criaturas, e é esse estado negativo que leva o homem ao desespero, à fome, à guerra e aos desastres morais. Tudo o que se integra ao nosso universo se transformará à nossa imagem e semelhança. Por isso, se não estivermos com a mente em harmonia e a consciência em paz, convém não nos alimentarmos fisicamente. Isso não significa privarmos da alimentação espiritual ou mental. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Façamos uma oração, um exame de consciência, e relevemos a situação menos feliz e recomecemos, sem maiores perturbações, a tarefa momentaneamente interrompida. Isso eu aprendi com o Sebastião Camargo. Então, se eu estou tensa, nervosa na hora do meu almoço, ou se há uma discussão, eu prefiro não me alimentar mesmo, porque eu já sei que não vou fazer uma boa digestão. E é uma dica assim, valiosa para a gente observar. Então, às vezes você está com um dia muito atribulado, correndo muito, muitas coisas para fazer, como é a vida da maioria, aí você, então naquela hora, você não pode parar e fazer, tá certo? Ninguém se alimenta meia hora, mas uns 15 minutos a gente gasta, né? Então, você não tem nem esses 15 minutos, então dá um tempo aí, né? Porque é melhor que você engolir rápido, né? Porque é um problema mesmo na nossa alimentação, que a gente engole os alimentos. O Sebastião nos ensina muito bem, né? A mastigar, né? Mastigar, inclusive, a água. Então, é um processo que a gente vai, aos poucos, aprendendo, né? E aqui, né, vem falando, através da dica de Miramês, da questão que nós precisamos da mais harmonia na mente do que do alimento no estômago, né? Então, é o seu campo mental, sentimental, emocional, que tem que estar em perfeito equilíbrio naquele momento, né? Não é à toa que, intuitivamente, alguns restaurantes colocam músicas clássicas, né? Umas músicas de bossa nova, umas músicas que vai te harmonizando. Por quê? Porque isso já foi estudado e demonstra, né, efeitos para que a pessoa se alimente bem. Então, e outra dica, né, que é a oração na hora de se alimentar, principalmente os nossos irmãos protestantes. Não tem uma mesa que eu frequento dos nossos irmãos do protestantismo que eles não param e oram antes de fazer a sua refeição. Então, também é um momento, não é que vai abençoa, assim, os elementos que ali está, mas principalmente te conecta, né, com o seu Deus interno, para que você possa se equilibrar, como Miramês está nos chamando a atenção aqui, né, e a gente se alimentar da melhor forma, da forma mais adequada, e usufruir, como nos ensinou Sebastião Camargo, né,
do fazer do pouco muito mais, né? Então, a gente conseguir fazer esse caminho. Com você, Sebastião. E depois a gente fala que já está chegando perguntas aí, vão colocando seus questionamentos. Mas, ao mesmo tempo, a gente testemunha restaurantes, principalmente os que vendem por quilo, colocar o pancadão mesmo para você comer bastante. Que aí baixa a sua vibração, você vai para o mundo dos instintos e aí você come além da conta. Os que colocam música clássica são os que realmente têm consciência, que é a saúde dos seus clientes, para que eles comam o necessário, o suficiente e da maneira mais nobre possível. Mas a gente tem que estar atento com o tipo de música e, se você puder, escolha o seu restaurante, o ambiente mais agradável, mais harmônico possível, para que você possa sorver esses alimentos da melhor maneira e na medida exata. Então, quando ele fala que nós precisamos mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago, então, se a harmonia é a lei que rege o cosmos, e essa lei nós chamamos de evangelho é força, vitalidade e vida. E Jesus foi muito claro ao dizer que nem só de pão vive o homem. Se eu já assimilo pela respiração de 70% a 90% do que necessito fisicamente para viver, imagine se eu estou em harmonia. O quanto de energia eu posso canalizar a mais. Porque quando nós estamos em harmonia, quando estamos em paz, se estivermos de 1 a 10, 2 elementos nutridores, eles valem mais do que 10 que nutrem, mas não é o que necessitamos. Então, não é a quantidade, nós já falamos várias vezes, não é a quantidade de alimentos que garante a nutrição. É o estado de consciência que eu estou na hora da refeição. Então, essa harmonia, essa serenidade, esse equilíbrio, essa gratidão e etc. Assim como não são horas de sono responsáveis pelo repouso, mas a qualidade do sono, para onde eu fui, com quem eu estive, o que eu estava aprendendo, isso é que garante o repouso, que é um processo de alimentação também. Eu estou indo buscar o alimento espiritual, principalmente para o meu modelo organizador biológico, e ele vai transferir parte disso para o físico. Quando nós dormimos bem, temos a qualidade no sono. Então, como motorista, nós sabemos disso, basta 15 minutos de um bom sono que eu tenho energias para mais 4 a 5 horas de viagem sem ficar sonolento. Os motoristas que têm mesmo consciência sabem disso. Não precisa usar as chamadas rebites, as drogas, para que ele mantenha-se ativo. Mas ele usa a droga mais perfeita que você pode se viciar, a oração, o evangelho, o pensamento positivo, a harmonia e assim por diante. Ok. Aqui Marília coloca um comentário, né, que quando ela vai para a cozinha, que hoje para ela é um laboratório, vai com muito respeito. Ela sente uma comunicação tão linda entre os alimentos, sente seres na cozinha orientando e a ajudando na feitura. Lindo isso, né, Sebastião? Essa possibilidade que ela está mostrando aqui. Com certeza. E se lembrarmos de Leon Denis, que o pensamento expulsa os contrários e atrai os semelhantes, ela pode entrar com um alimento bem fraquinho, às vezes, os elementos, às vezes, bem raquíticos, com pouca energia, e potencializá-los ao imensurável. Não tem limite para isso. Porque se um projeto e um propósito e um experimento científico comprovou que o amor, o apreço, a alegria, a esperança, a gratidão fortalece o sistema imunológico em 300 mil vezes,
se estivermos com esse mesmo espírito na hora da confecção, nós vamos potencializá-los de igual modo. Não apenas potencializar os nutrientes, mas transformá-los em medicamentos também. Foi a tese de Hipócrates, que seu alimento seja seu único medicamento. O comentário dela e a sua fala me fez lembrar de uma vivência da minha infância e um pouquinho da adolescência. Eu tinha uns tios de coração, né, que esse senhor era meio que irmão do meu pai, no sentido mais espiritual, meu pai não tinha irmão homem. E aí tem a tia, a esposa dele, né, que a gente visitava, e ela fazia, eram os bifes mais gostosos que eu já tinha comido e que comi. Por quê? Porque na hora que ela ia fazer e preparar, ela estava ali conversando, recebendo a gente, né? Ela falava assim, mas vai ficar uma delícia. E ela fazia aquilo com muita alegria, com muito amor, né? Então ela conseguia, o bife acebolado dela, um prato muito simples, né? Era muito saboroso, né? Então tinha um sabor especial, mas é isso, o amor que ela canalizava e a alegria que ela tinha em nos recepcionar, né, Sebastião? Então, isso é importante, né? A gente levar para as pessoas no momento de preparo do seu alimento. Olha que importante, porque tem muita gente, e aí é importante ressaltar isso, que para ele é demais preparar o próprio alimento, é cansativo, né? Tem gente que já vai com esse energismo, né? Não vai com a alegria de fazer aquele momento. Lavar a louça é muito difícil. Então, a gente já viu até frases, né? Às vezes eu tenho louças grandes aqui em casa, mas é porque eu recebi muita gente, que bom, né? Que veio gente para minha casa se alimentar do que a gente tem aqui e trouxe essa harmonia, esse encontro, né? Tão gostoso que a gente teve. Então, é importante a gente ressaltar isso, né? Para que a gente possa viver melhor, né? Em paz consigo mesmo. Não temos mais questão, a gente pode passar para o quinto item, Sebastião, ou você prefere que eu deixe para a próxima semana? Vamos só explorar um pouquinho aqui, só lembrar de Paulo de Tarso. Tá, ok. E entender por que ele disse isso. Em tudo, dai graças. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Vamos imaginar que Estevão Camolese disse de fato a verdade. E eu não acredito que ele mentiu. Então, duas senhoras, para ser mais exato, convidou o Chico para almoçar com elas. 1, 2, 10, não sei quantas vezes, e um dia ele aceita. Só que quando coloca a comida no seu prato, ele viu que tinha um ser pré-histórico lá chamado barata. Falou, se eu colocar de lado, elas vão ficar arrasadas. E ele comeu a barata. E eu achei que isso era uma lenda, uma coisa absurda, até que eu passei por uma experiência semelhante. Eu gosto muito de fazer a sopinha de fubá, bem simplesinha, com uma erva, não é o agrião, acho que é o almeirão, que é meio amargo, que a gente chama lá na minha terra de Chicória, que chama de escarola. E aí a amiga chegou e eu convidei para me acompanhar, ela aceitou. Eu pus no prato dela e pus no meu. Aí eu percebi que tinha um alienígena no meu. E ele era filho da própria escarola. Eu falei, se eu colocar isso de lado, eu vou perder a amiga. E eu lembrei dos indígenas que comem os corozinhos lá na maior alegria, assadinhos e tal, na folha às vezes de alguma árvore ou até na folha de bananeira, e mandei o alienígena para dentro e não fiz nenhum gesto fisionômico para ela não desconfiar de nada. E não tem sabor diferente, porque é filho da própria folha. É uma larvinha que se nutre da própria folha. Então ficou igual o caracol que eu falei para vocês.
Então, tem hora que você tem que ter atitudes que parecem absurdas, mas em tudo dai graças. Que bom que aconteceu isso, para que eu tenha mais cuidado na hora de lavar e ver que tudo é de Deus. Já que morreu, e é um nutriente nobre, porque nós sabemos que é uma proteína nobre que ele desenvolveu, agora eu que tenho que educar o paladar. Eu posso fazer disso um hábito? Às vezes não tem necessidade. E muita gente agora está fazendo apologia aos insetos, comer insetos. No México, há muito tempo, na China, porção de escorpiões, porção de gafanhoto, porção até do que nós chamamos de Maria Fedida, eu já vi os mexicanos fazerem. Formiga, então, né? Formiga, O bumbum da formiga é super proteico, né? Exato. Então, tudo tudo é de Deus. Então, em tudo dai graças. Então, se aconteceu a coisa que saiu fora do prumo, o que eu posso tirar de melhor? Qual a melhor lição que eu posso tirar disso? Ter mais cuidado para não cometer o mesmo deslize e unir o útil ao agradável. Agora, ninguém está falando para você comer barata e nem para comer o que nós chamamos de lagartinha lá das plantinhas. Mas cada um vai escolher o que, diante da situação, o que fazer para causar um menor número de prejuízo, segundo Joana de Ângeles. Se eu não tenho como sair bem da situação, eu vou tomar uma atitude que cause menor soma de prejuízos. Porque o ideal é que a pessoa chegue ao nosso ambiente e saia melhor do que chegou, e não mais contrariada ou desarmônica ou pior do que chegou. Nesses programas de sobrevivência, a gente vê mesmo que eles comem uns coró que tem dentro da madeira, né? Eles procuram, na verdade, e aí se alimentam daquilo porque é a proteína que eles vão ter para sobreviver na selva, por exemplo, né? Então, realmente, tudo está interligado e parte do cosmos, né? Então, o que forma, né? O que nós temos aqui, né? Então, é bom a gente entender isso. Eu vou colocar um comentário aqui do Ariaci Virgínio. Gratidão pela sua presença. Tudo começa na mente. A harmonia ou a desarmonia que vão gerar seus filhos. E ele complementa aqui. Harmonia, consciência, desarmonia, inconsciência. Exato. Estamos criando todo momento. Pensou, desejou, está criando alguma coisa. Pode ser algo harmônico ou desarmônico. Consciência ou inconsciência. E quando nós imaginamos outras situações, por exemplo, você comeria terra, Marcelo? Pode ser terra boa aí do Paraná. Aí em Dourados já tem uma terra bem legal aí. É bem fértil. Bem nutritiva. Você comeria, não? Olha, a princípio, sem uma lógica por trás, não, né? Mas vai que, né? Tipo assim, vamos pegar o exemplo, ferro, a gente come, e ele é terra, né? São os minerais, né? Toda a nossa alimentação baseada em minerais, de alguma forma, é terra, né? Exato. Quando eu estive anêmico e chegou a um ponto tão profundo que o corpo pedia terra, caco de telha, caco de tijolo, o que tivesse pela frente, era uma delícia. Mas em tese eu não comeria terra. Mas o alface nasce aonde? O que ele transforma em alguma coisa além do ar e da luz e da água? Basicamente os nutrientes da terra. Não comemos terra diretamente, mas comemos o alface. Às vezes temos dificuldade de comer o corozinho, mas a galinha come o coró, nós comemos a galinha. Temos dificuldade de comer o alimento em decomposição, mas o porquinho come e depois nós comemos o porquinho. E a gente só terceiriza uma parte e todo mundo evolui, todo mundo fica feliz e a gente segue o tom. Vamos ler, pelo menos para fazer uma provocação, a gente começa a leitura e fica para semana que vem.
Então, leia o quinto, né? Bora lá. Coma devagar, mastigando bem os alimentos. Cada alimento guarda dentro de si uma fonte de energia. Para extrair e aproveitar ao máximo essa força de trabalho, faz-se imprescindível conceber, no momento das refeições, as condições mentais, emotivas e espirituais favoráveis ao ato e incorporá-las ao alimento, como mensageiras orientadoras, estimuladoras e encorajadoras da ação. Esses agentes neuropsíquicos e neuroquímicos são essenciais para o êxito de qualquer desempenho no universo psicofísico, mais conhecido como neurotransmissores, neuropeptídeos, enzimas, aminoácidos, ou seja, hormônios de variada ordem, são incumbidos de gerenciar a quase totalidade das atividades orgânicas. Sempre que possível, mantenha a postura e a imagem criada inicialmente. A repetição da tela mental facilitará a assimilação da energia para a execução da proposta almejada e a promoção de todos os elementos envolvidos. Bom, temos aí, então, algo para nos instigar e pode ficar como missão, né, durante a semana, e daí as pessoas contarem a experiência que tiveram, né, Sebastião? Com certeza, uma belíssima lição, um belíssimo propósito. E o mínimo que vai acontecer, como nós falamos sempre, é economizar recursos. Porque se eu fizer com consciência, eu vou comer o mínimo e nutrir o máximo. O corpo vai ficar mais leve, o raciocínio vai ficar mais fácil, a imersão na própria consciência, quando o corpo está mais leve, quando está mais harmônico, é mais fácil nós mergulharmos na nossa própria essência, trazer as pérolas de lá e retê-las cá, torna-se mais fácil porque o ambiente está propício a essas sementes mais iluminadas, porque se eu não criar uma ambiência aqui, eu posso até acessar a minha essência, mas eu não consigo reter os elementos que compõem a minha memória psíquica e física, não consegue segurá-los. Por isso, em certos desdobramentos, dependendo de como estarmos psíquica, emocional e fisicamente, nós lembramos do sonho como se fosse um filme em tempo real. Mas dependendo, eu não lembro de coisa alguma, ou lembro de pequenos fragmentos. É o estado psíquico, emocional e físico que garante esta lucidez quando retornamos do sono para o momento de vigília outra vez. A Marília coloca aqui, meu neto Lorenzo, vimos ele, o neto, né, saboreando um negócio verde. Aí fomos ver, ele só estava com a cabeça de um gafanhoto. Quer dizer, ele comeu um gafanhoto. Então já, talvez é um chinesinho encarnado, né? Ai, ai, não fez mal, né, Marília? Tranquilo. Então, gente, era isso que nós tínhamos para hoje, né? Foi mais curtinho, mas na próxima semana vamos continuar, então, fazendo comentários sobre o Coma Devagar, mastigando bem os alimentos. Vamos refletir sobre isso. Espero que modifique algo na sua existência, na sua vida aí, porque é esse o propósito, né, Sebastião? Vivenciarmos. E vale lembrar aqui, porque às vezes a gente esquece, imagine cada um de vocês com a fruta que mais gosta, com o alimento que mais gosta, quer seja in natura ou já passado pelos processos na arte culinária. Se dentro de um átomo existe tudo que existe na Terra, então quando eu estou mordendo um pedaço de maçã, eu estou em conexão com o universo.
Naquele momento, eu estou canalizando energias do universo inteiro por um simples pedacinho de maçã. E sem esquecer, conforme o filme O Fenômeno, quando o artista principal lá, o John Travolta, ele morde numa maçã e fala para duas crianças: parte desta maçã irá comigo para a eternidade. Ou seja, parte que estiver capacitada serão integradas à minha consciência. Então, nunca devemos esquecer disso. Eu estou ali com certos alimentos compondo o meu prato de refeição. Só que todos eles estão em conexão com o cosmos. Se eu souber, eles são elementos canalizadores para trazer um quanto mais de energia de onde eles surgiram. Por exemplo, o tomateiro lá da horta ou lá da horticultura. O alface, ele está conectado com todos os elementos de onde ele viera. Então, ele pode ser a ponte, o medianeiro, para que N elementos, sem matar as formas que lá estão, cheguem em nosso universo. Isso é um mecanismo fantástico e por meio do qual economizamos. Comemos pouco e fazemos muito com pouco por conta dessa profusão de energia que converge para o ato harmônico e bem direcionado. Exato. E aqui me fez lembrar, Sebastião, da vibração, né? O importante da vibração e da música veio aqui agora. E a gente lembrou das vacas, né? Que escutam músicas clássicas e produzem muito mais leite, né? Então, mostrando aí como que isso é importante da maximização mesmo. Então, se você tiver com um pensamento elevado, se alimentando de músicas boas, nesse processo seu de se alimentar, você vai fazer muito mais com menos, né? E aí vem a economia que o Sebastião está falando, né? E a gente sabe o quanto o mercado está caro hoje, né, gente? Então, é um jeito de você até mesmo usufruir mais da sua horta, do que você tem aí disponível para se alimentar. O que é mais barato? Usar a música de boa qualidade, a música clássica em especial, para suas vaquinhas produzir mais, ou violar o seu universo, desarmonizá-la e provocando vários transtornos com chamados hormônios motivadores, onde no final o leite já não vai ser mais leite. Com a boa música, porque isso aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma jovem que ordenhava suas vaquinhas, ela gostava de música e a coisa ficou mais demorada e ela começou a pôr música para o tempo passar mais rápido, segundo ela. E ela percebeu que quanto mais música ela colocava, os dias foram passando, as vacas iam aumentando o leite. Então, o contrário ocorreu. Ela queria que o processo terminasse mais rápido com a música, e acabou ficando até mais demorado, a ponto dela ter que construir um laticínio para dar destinação nobre aos leites das suas vacas, porque ela não poderia enviar aquele produto para qualquer lugar com aquela qualificação. Eu não sei hoje como está, mas os produtos eram fantásticos em relação a qualquer outros que faziam a mesma coisa nas imediações. E é isso, né? Próxima semana também os comentários sobre a questão dos hormônios. Vamos então, nesse momento, já encerrar, já não temos mais questões, né? Nós agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês e de você que irá nos ouvir mais tarde. Gratidão pela oportunidade de estarmos conectados juntos. Tchau, tchau, até a próxima semana. Marcelo, dá o seu tchau, dona Miriam. Bom, foi bom estar com todos vocês. Até semana que vem nesse bate-canal. E vamos tentar, eu vou tentar, né, colocar uma alimentação bem mastigada e bem concentrada, né? Provavelmente vou falhar várias vezes na semana, mas acertando algumas delas já há progresso em andamento.
Não anuncia derrota, não. Seja vitorioso. Eu estou lá olhando pelo lado bom, o progresso o pouco que eu fizer já é um progresso em andamento. É melhor do que parada, né? Verdade, melhor do que nada, né, Marcelo? Mas eu agradeço muito as orientações, né, do Sebastião e da Adriana. Vamos fazer a lição de casa nossa semana. Tá? Um ótimo final de domingo e até às 5h30, como o Marcelo falou, no Bate-Canal novamente. Sebastião, o seu tchau e a sua vibração para esse público todo aqui. Então, nos encontraremos então, logo mais às 17h30 para mais uma aula com Miramês. E quando falamos de oração nesse momento e visando beneficiar os net espectadores, oração é uma ação consciente ou não, porque é hora de ação. E para Emmanuel, oração é força. Então eu vou me valer de uma força. E a ação dessa força gera serviço. Se a oração é o mais perfeito mecanismo para a nossa plenificação, é plenificar-se na ação. Se é o mais potente mecanismo no processo da autocura, é um canalizador de energias. Se o sentido mais profundo, ou um tanto mais profundo do que Emmanuel, oração é um mecanismo avançado por intermédio do qual criamos os elementos força. André Luiz. Mas para Joana de Anjos, a oração está lá. Onde? Onde a consciência se expande, ou seja, na superconsciência. Então, quando temos a intenção aqui no consciente, preparamos a ambiência, algo vai brotar do superconsciente como ideias novas, como intuições, ou até de outras consciências como inspirações, para que nós possamos, nesse processo e propósito de vida nobre, ser as criaturas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis e mais felizes do planeta Terra. Abraços de luz e paz e até mais tarde. Gente, uma gratidão por tudo. Até o próximo final de semana. Tchau, tchau. Um abraço a todos e a todas.